Bom, galera, eu dei uma pausa aqui na pintura para explicar para vocês como fazer a pintura do cabo, tá? Porque eu vou utilizar uma técnica diferente. Essa pintura aqui eu fiz temporária, tá? Então, vamos fazer a pintura dele aqui. Eu vou começar deletando essas partes quebradas aqui, porque eu não quero elas por enquanto. Eu vou refazer elas depois. Então, eu vou deletar ela. E essa layer aqui, ela está renomeada como cabo FX. Eu vou renomear só como cabo mesmo, para vocês não se confundirem. Eu vou selecionar uma cor para ela. Um cinza bem escuro aqui, tá? Vou clicar em OK. E eu vou fazer a pintura sobre ela, tá? Eu selecionei a cor de trás, então eu aperto X para ele trocar as cores, tá? Apertando X no teclado ele muda as cores aqui. Eu vou pintar com a cor mais escura que eu acabei de selecionar. Ele está se misturando aqui com o fundo, mas não tem problema. Esse fundo aqui a gente pode ir trocando a cor dele, tá? Notem que ele já está até aqui com Color Overlay para eu ir alterando, porque eu sempre vou mudando a cor para eu não me confundir aqui com a pintura que eu estou fazendo, tá? Mas nesse caso não há necessidade. Ok. Preenchi aqui o cabo. Agora eu vou inverter, né? Eu vou deixar essa cor mais escura aqui atrás. E aqui na frente eu vou selecionar outro cinza. Isso, esse cinza está legal. Dá OK. E agora eu vou vir aqui em Filter, vou clicar aqui em Render e Clouds. Então, utilizando essas duas cores aqui, esse filtro cria nuvens na pintura, tá? E a gente pode mudar a cor aqui para testar novos tons, tá? Então eu posso deixar essa de cima aqui mais clara, OK, e apertar Ctrl F, olha só, ele já muda. Eu posso deixar a de baixo aqui mais clara também, Ctrl F, ele vai alterando, OK? Deixa eu desabilitar aqui essas duas faixas, para ver como que tá, olha só. Agora eu vou habilitar aqui somente o Cavity, tá? Aliás, eu vou habilitar o grupo Cavity, eu vou desabilitar o Cavity, eu vou deixar apenas o Occlusion ligado aqui, ok? Então olha só como que está reagindo. Se vocês quiserem pode ligar até a faixa aqui. E agora com o cabo selecionado, eu acho que está muito claro esse cabo aqui. Deixa eu testar. Ctrl S e eu vou vir aqui no Marmoset para ver como que está. Eu estou com o Diffusion aqui em Unlight, tá? Ele está sem luz, então eu posso trocar para Lambert. Então olha só como que ele está ficando. Eu acho que eu posso escurecer um pouco mais esse cabo. Dar um contraste maior aqui nas nuvens, tá? Então eu posso deixar essa parte um pouco mais clara e a de baixo aqui um pouco mais escura. Quando a gente aplica o filtro, olha só, ele dá um contraste maior, tá vendo? Então dessa maneira a gente pode alterar apertando Ctrl F para ele repetir o filtro. E agora com o cabo aqui ainda selecionado, eu vou duplicar ele para não ter problema, tá? Então dupliquei essa camada para não perder. A gente vai aplicar outro filtro, vou vir aqui em Filter, Filter Gallery. Ele vai abrir aqui a galeria de filtros. Então eu vou selecionar esse Palette Knife, ok? Então olha só, deixa eu colocar aqui em Fit in View. E olha só como ele fica, tá? Então eu vou deixar aqui como está no padrão mesmo, tá? 25, 3 e 0. Eu vou clicar aqui em OK. E olha só como ele ficou bem mais similar à pedra. Caso você tenha achado muito forte esse efeito, né? A gente pode selecionar aqui esse cabo que a gente duplicou. Abaixo dele ainda tem o cabo original com os clouds, tá? Sem o efeito. Então, com o de cima aqui ativo, eu posso diminuir a opacidade dele, tá? Então, vou deixar aqui em 60%. Olha só como já ficou interessante. Agora, para melhorar essa aparência ainda mais de pedra, eu vou selecionar essas duas layers. Eu vou apertar Ctrl Alt E. E ele gera uma nova layer a partir dessas duas, ok? É como se essas duas tivessem virado somente essa layer. Então agora nessa nova layer, eu vou vir aqui em Filter, Filter Gallery novamente. E agora a gente vai vir aqui em Brush Strokes e selecionar o filtro Accented Edges. Olha só como ele fica. Eu posso diminuir aqui um pouco o brightness do edge, mas não é necessário, a gente pode reduzir lá na layer a opacidade dela, tá? Então vou deixar padrão mesmo, clicar aqui em OK. E olha só, eu posso diminuir a opacidade dela para ela não ficar com as edges tão brancas, tá? Então posso diminuir aqui a opacidade dela. OK, dessa forma já está interessante para mim. Eu vou dar Ctrl S. Agora eu vou fazer a pintura dessas rachaduras, tá? Para fazer elas eu vou trazer... Eu posso selecionar todas essas layers aqui e agrupar, tá? Para não ficar muito sujo. Eu vou colocar o nome aqui de cabo. E
Dentro mesmo desse grupo, eu vou criar uma layer, e essa layer vai ser o cabo rachaduras. Cabo underline rachaduras. Abaixo dessa layer, eu vou trazer o normal, para utilizar ela como referência, tá? A gente tem aqui o cavity, que ele serve como referência, mas eu acho que utilizando o normal aqui, eu particularmente gosto de utilizar o normal e pintar por cima, tá? Porque eu consigo ter uma noção melhor aqui de profundidade olhando ele, tá? Então eu vou habilitando e desabilitando ele para ver como que está ficando a pintura e depois eu prossigo com ele desabilitado, ok? Então vamos lá. Bom, galera, então com a pintura aqui já finalizada, a gente precisa fazer alguns ajustes ainda, tá? Então, o primeiro deles é ajustar o occlusion, que eu vou utilizar na textura final ele. Então, vou abrir aqui o grupo Cavity, eu vou pegar o occlusion e eu vou trazer ele para esse grupo Diffuse, tá? Acima de todas as camadas. Então, ele vai ser o primeiro aqui. Esse grupo Cavity, eu vou deletar ele. A gente não vai precisar dele. Então, eu vou habilitar aqui ele. E ele está em todas as peças, eu não quero ele funcionando em todas as peças, tá? Eu quero ele apenas no cabo e nessa peça de suporte, tá? Que são esses cilindros pretos aqui, esse daqui da base da lâmina e aqui do fundo, ok? Eu quero o occlusion funcionando somente neles. Então, para deletar, eu vou pegar aqui a marquee e eu vou criar uma seleção nas áreas que eu quero que ele fique, ok? Então, somente nesses cilindros de suporte. Aqui é do cabo também. Ok. As que sobraram aqui eu deleto manualmente depois com a borracha. Aqui eu só tenho as áreas que eu quero mesmo. Eu vou dar Ctrl Shift I para ele inverter a seleção. Eu vou trocar aqui de Multiply para Normal, tá? Para enxergar o occlusion. E agora eu vou deletar. Ok, vou dar Ctrl D para remover a seleção. E agora eu vou apagar aqui com a borracha mesmo as áreas que sobraram, tá? Que eu não quero. Ficaram somente essas áreas. O occlusion do cabo eu vou separar ele, porque eu vou tratar ele de uma maneira diferente, tá? Então vou selecionar aqui o cabo com a marquee novamente. Ele está pegando aqui uma parte que eu não quero, mas não tem problema. Eu vou dar Ctrl J para ele duplicar esse occlusion. Eu vou desabilitar o occlusion de baixo, tá? E esse occlusion aqui que sobrou, eu vou deletar essa parte aqui. Que sobrou, tá? Esse occlusion do cabo. Então aqui, eu vou digitar cabo, underline, occlusion. E de baixo eu vou colocar suporte, underline, occlusion. Ok? Esse de baixo aqui eu não quero o cabo nele, tá? Então, posso deletar aqui.
ok? Então agora a gente tem aqui os dois occlusions separados, ok? Esse do suporte eu já vou deixar ele multiply, e o cabo eu vou utilizar um filtro nele, tá? Então eu vou dar Ctrl J, caso não saia bem o filtro, eu tenho ele aqui, ainda a camada original aqui. Então eu dei Ctrl J para duplicar a layer, nessa layer que eu dupliquei eu vou vir aqui em Filter, Filter Gallery, vou trazer ele aqui para cima. E aqui em Artistic, clico aqui em Artistic e eu tenho esse filtro aqui, Poster Edges. Eu seleciono ele. Aqui em Edge Thickness eu deixo 2 mesmo. Em Edge Intensity eu vou trazer para 0, para ela ficar mais suave, tá vendo? Posterization eu vou trazer para... Vamos ver aqui. Acho que 4 está interessante. É isso mesmo. E eu clico aqui em OK. Então, olha só a diferença, ok? Olha aqui, eu estou desativando e ativando o que a gente utilizou o filtro. Agora, eu vou trazer ele aqui para Multiply. Eu tenho que desabilitar o Occlusion de baixo, tá? E acho que é dessa maneira mesmo que eu quero. Eu vou deletar esse cabo Occlusion aqui que estava duplicado. Eu vou manter o que a gente utilizou o filtro, tá? Eu só renomeio aqui, tirando o copy. Vou dar Ctrl S. Vamos ver lá no Marmoset como que ele ficou. Ok. Mas agora a gente tem outro problema, que eu vou virar ele aqui embaixo. Eu estou no modo Unlight, tá? Diffusion Unlight, para ficar sem sombra. Olha só, se eu deixar com o Liberation aqui, eu não consigo enxergar aqui embaixo, é difícil, tá? Então, eu deixo no Unlight, para ver com maior clareza. Então aqui, onde a gente cortou a malha, a pintura não está batendo, tá? Porque essa parte aqui é do lado esquerdo aqui da pintura. Olha só, essa parte aqui está escura e aqui está clara. Então, na hora que elas se unem, fica essa diferença aqui muito grande. Então, aparece a linha aqui dividindo muito forte. Esse daqui eu já arrumei. Então, olha só como que ele ficou. Quase não dá para perceber o corte aqui. Então, a gente precisa dar uma disfarçada nesse corte, tá? Na pintura. Então, vou mostrar para vocês como que eu faço, mais ou menos. Eu vou pegar essa parte aqui, que eu acho que é a mais complicada. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para o Photoshop. Então, para fazer essa pintura, eu vou desligar aqui o Occlusion, tá? Agora, eu vou corrigir primeiro o cabo, tá? Então, deixa eu limpar um pouco aqui essa área para ficar melhor para vocês verem aqui as minhas layers, tá? Então, essas 3 layers são do suporte, tá? Eu vou dar Ctrl G para agrupar elas. Eu vou digitar suporte aqui, que é aquele cilindro preto. Desculpem, não encontrei um nome melhor para ele. Pregos, ele só tem uma layer, mesmo assim eu vou agrupar ele para ficar mais limpo aqui, tá? As nossas layers. Então, somente com ele selecionado, Ctrl G, e aqui eu digito pregos. As lâminas, deixa eu dar uma olhada, eu acho que eu tenho várias layers para ela. Ok, só tá as lâminas aqui. Então, vou selecionar as 4 layers das lâminas, tá? Eu vou dar Ctrl G, digitar lâminas aqui. As 2 da faixa. Ok. Agora está tudo mais organizado. Eu vou desabilitar os 2 occlusions, tá? Eu vou agrupar eles também. Aliás, eu vou deixar eles habilitados para ficar mais fácil habilitar e desabilitar. Eu vou selecionar os 2 habilitados, tá? Ctrl G. E o grupo eu vou desabilitar. Fica mais simples assim. E aqui eu simplesmente vou renomear para OCC, de Occlusion. Agora sim, uma maneira interessante de corrigir o cabo, porque ele tem várias layers separadas, tá? Então, para mexer de uma maneira geral nas layers, eu gosto de selecionar aqui o grupo e eu utilizo o atalho Ctrl Alt E para ele criar uma layer com todas as layers que estão dentro desse grupo, ok? Então, eu tenho o cabo aqui, Merged, eu vou renomear ele simplesmente para cabo. E agora, eu vou habilitar aqui a UV para enxergar onde eu preciso pintar, tá? Então aqui exige um pouco de paciência também. Eu preciso pintar essa área aqui para que ela fique igual a essa, tá? Que é onde elas vão se unir. Então, se essa parte está escura, eu preciso deixar essa escura. Ou vice-versa, né? E não precisa ser tudo aqui, é só essa ponta aqui mesmo. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui a cor dela com o Alt. E eu vou fazer a pintura aqui. Ela começa aqui, ó, com essa cor, aqui embaixo. Então, vou começar mais ou menos aqui também.
Eu posso... Deixa eu pintar em uma layer acima dessa daqui para não estragar ela. Que eu possa apagar e tal. Eu vou até utilizar aqui o brush com hardness maior, tá? Não o que a gente criou para fazer a pintura. Então, vou pintar ele aqui, só para fazer o teste, como que vai ficar lá. Eu desativo aqui o V, dou Ctrl S, vou lá para o Marmoset, e olha só. Eu tenho que ir trabalhando bem devagar essa área, tá? Para elas se unirem. Ok, então agora eu vou trocar o brush, pegar o brush aqui de pintura mesmo, e eu vou começar a fazer a variação de cores que tem aqui, tá? Deixar o mais próximo possível. Eu posso clareando para cá. Vou desativar aqui o V novamente, Ctrl S. E aqui eu vou vendo o erro, né? Então essa área aqui eu preciso escurecer mais, tá? Então eu vou pegar aqui essa cor e eu vou fazer a pintura aqui. Sempre dando Ctrl S eu tenho que voltar para lá bastante, tá? Para ver como que tá ficando. Então olha só, já uniu aqui. Agora eu preciso trabalhar melhor essa parte inferior. É um processo mesmo um pouco chato, tá? Eu sei disso, tem que ter bastante calma para fazer, mas vai ficar um bom resultado. A gente não vai ter esse corte de malha tão visível, tá? É bom corrigir isso. E aqui eu vou variando, aqui nessa parte de trás eu vou variar um pouco para não ficar essa diferença do claro para o escuro aqui de uma vez, tá? Eu estou fazendo pegando o Alt aqui, como eu havia ensinado para vocês. Ctrl S, lá no Marmoset para ver como que está ficando. Olha aí. Legal, já sumiu a linha aqui, só que agora eu tenho aquelas edges marcadas, né, que a gente utilizou aqui. Olha só, então a gente precisa fazer essas marcações. Vou fazer manualmente mesmo, então vou diminuir bastante aqui o brush. Essa parte é bem mais simples, tá? Vou pegar a cor aqui, a mesma cor dessas edges, com o Alt, e eu vou desenhar aqui. Eu vou até utilizar outra layer, tá, para fazer isso. Essa parte aqui não está unindo, então eu vou apagar ela. Por isso que é bom criar essas linhas brancas em outra layer, tá? Porque eu posso apagar ela sem alterar aqui a pintura que a gente fez por baixo. Ela é um pouco mais para baixo, Ctrl S. Vou para o Marmoset para ver. Um pouco mais para baixo ainda a ligação delas. Ok? Então, vou apagar aqui. Trazer mais para baixo. Um pouco mais. Ok. Ligou aqui. Eu só vou clarear um pouco ela. Vou pegar aqui a borracha mais suave. Ok. Ctrl S. E olha só. Dificilmente a gente encontra agora a linha do corte aqui. Ok? Está bem mais interessante agora. A gente precisa terminar aqui. Então, essa parte aqui eu não preciso me preocupar se está se conectando aqui ou não. Essa parte de cima ainda não está muito legal. Então, olha só, essa parte de cima aqui ela é mais escura aqui. Então, vou pegar a layer aqui de baixo e escurecer um pouco. Ok, agora a gente precisa unir aqui. Sempre com bastante paciência, tá? Essa parte aqui ela está muito chapada, ok? E aqui a gente tem uma variação maior de cor. Então, vamos trabalhar um pouco nisso. Variar um pouco aqui a cor na layer de baixo. Ok, temos aqui a união. Notem que dificilmente agora a gente consegue ver o corte, tá? Agora a gente precisa fazer o mesmo trabalho com toda essa área aqui, ok? É trabalhoso, mas vale a pena, vai ficar um trabalho bem interessante. Essa faixa aqui também, eu arrumei aqui, ainda está aparecendo um pouco do corte, eu vou trabalhar melhor nela. Mas aqui, por exemplo, a gente tem que ficar atento com essa linha vermelha aqui da borda, tá? Elas têm que se unir aqui. Então, se prestar bastante atenção nas áreas aqui do objeto que a gente vai unir, tá? Então, eu vou por partes. Primeiro eu faço aqui essa borda, depois eu faço aqui esse vermelho mais escuro, ok?
Aí eu vou partir aqui para o meio, então vou trabalhando por etapas na pintura do objeto, como eu fiz aqui. Primeiro eu marquei onde eu precisava unir, com a cor que eu precisava unir, depois eu fui detalhando, tá? Melhorando aqui a união, ok? Não há necessidade de esconder tanto esse corte, porque é um machado, ele é um item que fica um pouco distante e o corte está aqui na parte de baixo, então ele não aparece muito, mas é bom para treinar, para fazer outros modelos, tá? Então, dependendo do modelo, é interessante que esconda bem o corte. Bom, então eu já finalizei aqui a textura do machado, tá? Notem que o corte aqui já não aparece mais, ele já está bem escondido, ok? Eu só acho ainda que a faixa ela tá com uma cor muito saturada, tá? Ela tá com um vermelho muito forte, então eu vou tirar um pouco a saturação dela. Eu vou abrir aqui Photoshop. Para isso, eu já tenho aqui o grupo da faixa, né? Ela já está aqui nesse grupo. Então, eu vou aplicar a modificação ao grupo, porque eu tenho duas camadas aqui e eu não quero unir elas, tá? Eu não quero dar merge nelas. Então, eu vou aplicar a modificação no grupo. Para fazer isso, eu vou clicar aqui em Fill Adjustments e eu vou adicionar esse Hue Saturation, ok? Por ele eu vou controlar a saturação dela. Então, ele abre aqui o painel para mim controlar a saturação, mas deixa eu trazer aqui para 0. Notem que ele está alterando a saturação de todos os objetos, tá? E eu só quero que ele altere da faixa. Então, para arrumar isso, esse fio que a gente colocou agora, eu vou trazer aqui acima do grupo que eu quero modificar, tá? Que é a faixa. Então, eu deixo ele acima aqui do grupo da faixa. Eu vou segurar Alt e eu vou posicionar o cursor do mouse entre o fio e o grupo, tá? Ele vai formar essa setinha para baixo. Eu clico e ele vai deixar sublinhado aqui, mostrando que ele está modificando apenas esse grupo agora. E aqui eu trouxe para mais 90. Deixa eu levar para 0 novamente para ver como estava. Beleza, ele estava assim. Eu vou trazer um pouco mais aqui que eu quero ele menos saturado ainda. Ok, por enquanto eu vou deixar assim, eu vou fechar esse fio. Eu vou adicionar outro fio, tá? Então eu vou clicar aqui novamente, Fill Adjustments, e eu vou colocar o Curves. Então pode ser o Levels ou o Curves, tá? Eu vou utilizar o Curves mesmo. E novamente ele vai alterar todos os objetos, tá? Eu vou erguer aqui a curva no máximo para ele deixar bem estourada mesmo a imagem. Eu vou trazer esse fio abaixo aqui desse Hue Saturation, tá? Então ele já passa automaticamente a alterar somente a faixa, ok? Então tem esses dois modificadores agora nesse grupo. Eu vou deletar aqui esse node que eu criei. Eu vou alterar aqui para deixar ele com contraste interessante. Se vocês preferirem, pode utilizar o Levels também, tá? Para corrigir aqui, eu prefiro Curves. Ok. Vou fechar. Olha só, eu posso desabilitar os dois. Olha como que estava. Ok. Ele está bem diferente agora, com menos saturação e mais contraste. Então, eu vou dar Ctrl S. Eu vou testar lá no Marmoset para ver como que tá. Legal. Ficou bem mais interessante agora. Então, a gente já finalizou aqui a pintura, tá? E agora na próxima aula a gente vai gerar o specular para o machado, ok? Então, até a próxima aula, galera.